Sejam bem-vindos à nossa aula 11. Espero que as outras aulas tenham sido de grande valor para você, né? E que nós vamos continuar nossos estudos sobre a identidade visual no artesanato, tá? Nessa aula de hoje será um aprofundamento sobre o tema logotipo, né? Como a peça principal de... Ai, meu Deus, velho. Sejam bem-vindos à aula 11. Nessa aula de hoje, iremos aprofundar sobre o tema logotipo, como sendo um dos elementos mais importantes. Já está lendo o slide? Não, é abertura ainda. Não, aberto. Estava lendo slide, mas eu vou ter que me aguentar, né? Está lendo o slide? Verdade. Não, está certo aqui. Tá só aberto. Mas porque é um improvisado que não dá para... Sejam bem-vindos à aula 11. Sejam bem-vindos a essa aula 11, né? E espero que tenham gostado das outras aulas que Sejam bem-vindos à aula 11, espero que vocês tenham gostado das aulas anteriores, né? E estamos num momento de aprofundamento mais sobre o tema de identidade visual no artesanato, e hoje o tema de hoje será logotipo. Tu disse estemos, agora hoje na aula de hoje. Tu disse 2 vezes, quer repetir? Vai. Tá, fala assim, ó. Não, tem que ser só aquele curtão, não adianta eu querer... Tu disse hoje Não adianta... Tu disse estemos, Tá certo. tu disse hoje na aula de hoje. Sejam bem-vindos à aula 11. Na aula de hoje teremos assuntos interessantíssimos para quem quer... Está muito arrastado. Agora, você tenta falar com mais calma e mais... Não, meu, deixa ele falar. Não, ficou muito assim, entendeu? Própria falar. Sejam bem-vindos à nossa aula 11 e essa... Não. Sejam bem-vindos à aula 11. Meu nome é Thiago Feijó e hoje apresentaremos... Não. Disse, oi, eu sou o Thiago Feijó e sejam bem-vindos à aula 11. Ponto. Bom, meu nome é Thiago Feijó e sejam bem-vindos à aula 11. Ai, meu Deus. Nessa aula, aprofundaremos sobre o assunto logotipo, né, como sendo uma das peças principais desse grande quebra-cabeça chamado de identidade visual. Vou começar não, né? Bem, na aula de hoje, aprofundaremos sobre o assunto logotipo e faremos um panorama como... Bem, na aula de hoje aprofundaremos sobre o tema logotipo e estaremos... Bem, na aula de hoje vamos conversar sobre o tema logotipo e... Não. Eu vou falar o que está lendo ali. Hoje vamos conversar sobre o logotipo, que é uma ferramenta principal da identidade visual. Para isso, Tá certo. Bem, nessa aula vamos conversar sobre como o logotipo... Porque está errado mesmo ali, ó. Sobre... Nessa aula vamos conversar. Como o logotipo é a principal. É porque não deu sobre. É uma Ou peça tem sobre. Não é sobre. Pois não é. É porque nessa aula vamos conversar sobre logotipo, que é a peça principal de uma identidade visual. Não, ó, tá vendo, ó? Não Né? é porque está escrito que é obrigado a falar as mesmas palavras. Tá bom, mas vai ficar um pouquinho erradinho, mas tem problema. Tá certo.
Bem, nessa aula vamos conversar sobre o logotipo, que é uma das peças principais que compõem a identidade visual. E claro, vamos dar dicas de como usar para ter uma boa visibilidade. Nesse primeiro slide, vamos pensar, vocês estão vendo a aplicação de diferentes logotipos, né, ou marcas, e dessas diferentes marcas tem algo em comum, né, que é o uso de um macaco, né? Então, assim, quando você vê esses macacos, você entende e você vê personalidades diferentes, não é isso? Né? Então, assim, quando você for desenvolver o seu logotipo, você tem que se perguntar primeiramente isso: qual é a voz do seu negócio? Né? Ou seja, qual é a personalidade da sua marca? Podemos ver, ó, que no primeiro macaquinho, ele está ali, né? Ele está bem moderno, de óculos escuros, espelhado, né? Com o cabelo para cima, né? Ou seja, jovem, descolado, né? E com a cara não feliz e também não está triste, né? Já nessa segunda forma, né? O macaco, ele está mais sério, né? Onde tem ali gorila, ele está mais sério, né? E está até mesmo um pouco com a cara de mal, né? E você não vê aquele olhar, o brilho nos olhos dele, né? Ele está um pouco assim, um pouco pesado, né? Carregado. Ou seja, não quer dizer que isso é bom ou é ruim, né? Depende quais são as características da marca dele, né? Vai ver gorila é uma banda de rock, por exemplo, né? Então tá tudo ok. Então, na verdade, não existe uma forma correta, depende qual é a personalidade do seu negócio, né? No caso da terceira, podemos ver também ali, ó, um cabelo bem pontiagudo, né? Também de óculos escuro, né? Aquelas cores aí, o contraste entre o preto, o vermelho, né? Então, segue um pouco a linha do primeiro, sendo que esse segundo ainda é mais moderno, ainda mais descolado, né, do que aquele primeiro. O terceiro, você já vê um macaco aí com um gorro, né, na cabeça, né, ou seja, com um cigarrinho na boca, né, ou seja, isso tudo está errado? Não, depende muito da personalidade, né? De repente, esse logotipo seria de uma banda de determinado ritmo musical, né, ou de uma tabacaria. Então, se entraria dentro de um contexto, né, e esse contexto é que vai ser a cara do seu negócio, né? Ou então esse outro macaquinho aí sorrindo, né? Então você está vendo que existe personalidades diferentes, né? Ou então como o último ali, né, onde tem um macaco com a gravata borboleta, né? Isso deixa de forma mais clara que é um negócio mais sofisticado, né? Que é alguma coisa ligada a um produto mais com a classe, né? Uma pegada mais clássica, né? Então, esse slide expõe bem sobre a personalidade do seu negócio, como você quer a personalidade do seu negócio, né? Se você tem um grupo de artesanato, tá? E você quer transmitir como esses macacos aí, uma cara mais raivosa, uma cara mais sisuda, né? Uma cara mais feliz. Então, tudo isso vai levar em conta, né? E forma a personalidade da sua marca. Espero que tenham entendido sobre essas características de personalidade, porque é fundamental para o seu logotipo. No caso do seu grupo, se ainda não tiver um logotipo, né, e mesmo que tenha, reveja o conceito dele dentro dessa personalidade, se a personalidade do seu logotipo está adequada à personalidade do seu negócio, né? No caso desse macaco, deixa bem claro, aí pela própria fisionomia, né, o sorriso, né, se é um logotipo que tem uma personalidade mais feliz, mais para cima, né, ou ele é mais mal, ele é mais sisudo, né, ou então ele é descolado, ele é moderno. Então vocês vão ver aí diferentes formas
de personalidade de um logotipo, tá? No caso, no decorrer do curso, vocês verão que a personalidade do artesanato, ele está muito ligado às suas questões geográficas, né? Isso é muito importante, não só questões emocionais, mas, claro, as questões emocionais, como eu estou apresentando aí, a questão de personalidade emocional de um logo também faz parte desse contexto, né? Espero que tenham entendido e que seja possível o uso, né, dentro do logotipo de vocês, dessas personalidades, tá? Vamos avançar aqui. Logotipos que tecnicamente... desculpa. Vamos avançar, né? Logotipos que tecnicamente possuem alto potencial de aplicação. Bem, a aplicação de um logotipo é algo muito importante, porque essa aplicação será em todos os seus materiais de identidade visual, né? Ou seja, não só impressos, como também materiais virtuais que vocês irão dispor, né? Materiais virtuais em si são até mesmo gratuitos, né? Você pode abrir uma conta no Instagram, uma conta no Facebook, né? E assim como outras redes sociais, né? Nunca para de crescer, sempre estão chegando aí novas redes sociais, você pode aderi-las, né? Aderir a elas e poder estar utilizando a aplicação da sua marca nessas redes sociais, tá? Então, assim, a aplicação é algo muito importante. Para levar em consideração esse aprendizado sobre aplicação, eu vou ficar um pouco voltando entre esse slide e o próximo slide. Nesse primeiro slide, vocês têm, foi apresentado uma linha de logotipos, né, minimalistas e que possuem excelentíssima aplicação, né? São monocromáticos, né? Ou seja, possuem apenas uma cor e eles possuem boa aplicação em qualquer meio que seja, impresso ou virtual, né? Avançamos aqui para vocês verem o que é o tipo mais comum que existe de logotipo ou marca no artesanato, tá? Esse tipo de logotipo é muito comum, utilizado por artesãos individuais, por grupos produtivos, de forma massificada, tanto na capital quanto no interior, tá? Mas às vezes assim, Thiago, mas eu acho lindo esse modelo aí, tá? A questão de gosto não vem ao caso em si, né? Estamos falando aqui sobre o potencial de aplicação, tá? O potencial de aplicação de um logotipo. No caso, voltando aqui para o slide, vocês podem ver que esse Monkey, né? Ele está com o uso de apenas uma cor, né? E uma cor de fundo, né, que não faz parte do logotipo, mas tem uma cor de fundo, ou seja, com alto contraste, né, é monocromático, ou seja, utiliza uma cor apenas, né, ou seja, é até mais barato aplicar esse logotipo em qualquer material do que qualquer uma dessas versões que você pode ver, né. No caso dessas versões aqui, Tiago, o que seria o principal defeito desse logotipo? Porque bonito eu acho, ok, né? O caso que é, uso, primeiramente, de degradê. O degradê, ele não pode ser aplicado em nenhum meio de impressão, no caso de aplicação. Bem, falando aqui sobre qual seria o problema principal desses logotipos, né? Esses logotipos, primeiramente, ele utiliza muito degradê, utiliza muitas cores e elementos de difícil aplicação, né? Se você colocar aqui, são elementos de facílima aplicação, porque utilizam praticamente uma cor, né? São formas muito bem definidas e que vão gerar um contraste muito bom com o fundo. Já esse tipo de logo,
ele teria dificuldade, até mesmo pelo uso de muitas cores, né? Quando você está vendo esse degradê, mas eu estou vendo ali só 3 cores. Não, cada etapa do degradê que você está vendo é uma cor diferente, ou seja, dificílimo de aplicar isso em qualquer material impresso, tá? No meio virtual até que ainda vai, né, o uso, né, não teria esse custo a mais, mas no mundo impresso, ou seja, você não conseguiria aplicar com facilidade ou barato, né? Dá para aplicar? Existe solução para tudo, né? Então, assim, existe, daria de forma caríssima, né, limitada a algumas poucas gráficas especializadas que poderiam fazer esse tipo de trabalho. Mas, de certa forma, isso não seria usual no artesanato, né? No caso de uma criação de um logotipo minimalista, monocromático, ele teria chances muito maiores de aplicar e de ser usual e de ser reconhecido, né? E de ter de poder formar um conjunto de aplicações, né, sem um custo tão grande e até de forma simples e barata. Tá? Já no caso desses logotipos aqui, existiria um custo altíssimo, né? Provavelmente você teria limitações muito grandes. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer uma camiseta, né, uma camiseta. Então, aqui nesse logotipo, qualquer um desses logotipos aqui, eu poderia fazer uma aplicação, comprar uma blusa em algodão e aplicar em serigrafia, né, ou silk. Já aqui, em qualquer cor, né, eu poderia escolher qualquer cor para poder estar fazendo isso de algodão ou qualquer material. Já no caso de um logotipo com essas características, eu só poderia recorrer a uma cor, que era a cor branca, e a única forma de utilizar esse logotipo nas minhas camisetas seria por meio da sublimação, né? Ou seja, aquele material que ele é um material 100% sintético, tá entendendo? Que ele esquenta muito, não é um material, ele é durável, mas é um material muito ruim de utilizar, ele não é confortável em nenhum ponto, né, se comparado com algodão. Tá? Então, assim, esse modelo de logotipo, ele tem uma série infinita de limitações. É assim, é até ruim de falar isso numa aula só, o tanto de limitação que tem esse tipo de logotipo. Além de tudo, você vai pagar muito caro por isso, né? E é muito comum dos grupos, além de utilizar um logotipo de péssima potencial, de baixo potencial de aplicação, além de tudo, simplesmente entra na internet, pesquisa um desenho que acha bonito, pega aquilo ali e utiliza como logotipo, né? E depois você diz, o meu logotipo é esse daqui. Não, não é assim, tá entendendo? Se você não fez nenhum estudo, você simplesmente chegou, entrou na internet, pegou um logotipo e está usando esse logotipo, abandone isso agora. Tá? Depois dessas aulas de identidade visual no artesanato, você vai ter um novo olhar sobre isso. E esse o ponto que queremos chegar, tá? Que é você passar desde o primeiro passo para desenvolver uma boa identidade visual, com um bom desenho, tá? Com que seja bom de aplicar, que você não tenha um custo exagerado para aplicar, queira fazer uma camisa, você vai pagar o mais barato que existe. No caso desse logotipo aqui, que eles têm utilização de um logotipo minimalista, monocromático, você vai pagar o valor mínimo numa camisa. O valor mínimo para aplicar isso numa tag, vai aplicar o mínimo para aplicar em qualquer local, vai ser o mínimo. Já esse logotipo vai ter o quê? Esse logotipo, o degradê, cada um conta uma cor, então ali tem 20 cores. Mas eu só estou vendo 6. Não, tem 20. Porque cada etapa do degradê é uma cor que vai ter que ser aplicada. Então, assim, existe a possibilidade de aplicar? Existe. É viável? Não. Para o artesanato, muito menos. Para o artesanato é que não é viável mesmo, né? Que a gente precisa reduzir todos os custos ali, né? Deixar bonito, deixar interessante, deixar com os valores da empresa, né? Deixar com a missão, né? Mas tem que sempre reduzir os custos, né? Para isso.
Espero que vocês tenham entendido, né? Eu sei que muitos de vocês apreciam esse tipo de logotipo. Não é à toa que existe demasiadamente no mercado, né? É muito comum isso, esse tipo de logotipo no artesanato. Espero que vocês tenham entendido que não é o ideal, não seria o caminho ideal, tá? Seria um caminho mais fácil, mas não é o ideal. Mais fácil que eu digo no sentido de você conseguir boas imagens na internet, está utilizando, e aí isso é mais fácil, né? Apaga ali só o nome, bota o nome e pronto. Mas não é isso. Logotipo, ele tem muito mais do que a finalidade estética de apenas ali estar tampando um buraco, né? Porque a situação fica como se fosse assim: eu não tenho nada, vamos tampar o buraco aqui, vamos colocar aqui qualquer coisa, isso aqui está bonito, pronto. Então é essa situação que eu sinto quando eu saio para analisar a identidade visual, quando eu saio para analisar os logotipos, as marcas dos grupos de artesanato aqui do Ceará, tá? Avançar, né? A ideia, a identidade visual, né, aplicada com diferentes pontos de contato, que é justamente isso, você criar diferentes pontos de contato com seus consumidores, né? Ou seja, a sua marca, né, que já é formada pelo símbolo, né, o seu logotipo, né? Então, isso seria um ponto de contato visual que estaria aplicado no cartão, né? No caso, a sua embalagem já é um outro ponto de contato. No caso, se você tem as suas redes sociais, já é um terceiro ponto de contato que você pode ter com o seu cliente. Então, a sua tag já seria um outro novo ponto de contato. Ou seja, eu espero que vocês tenham entendido sobre o ponto de contato, né? Então, quanto mais materiais que compõem a sua identidade visual, eles estão bem contextualizados, entrar na vida das pessoas é melhor. Tá? Eu sei que a gente, o tempo, né, o recurso, isso não permite a gente ter algumas iniciativas que a gente sabe que deveria ter, né? No caso, vocês estão vendo aí como um papel de carta ali com adesivozinho e tal. Ou seja, se vocês tivessem tempo de anotar, né, o e-mail de todos os clientes de vocês, né, anotar nem que seja o endereço mesmo postal, e você está sempre entrando em contato com seus clientes, né? Claro, clientes, pessoa física, às vezes até fica difícil, mas se você tem um contato, que uma loja que vende seus produtos, esteja sempre muito presente na vida deles, tá? Então, vocês sempre enviam uma carta para agradecer, tá entendendo? Envie um e-mail, tá entendendo? Mande um brinde para eles. Então, você está sempre agradando para ter essa proximidade e ter esses pontos de contato aí, o maior ponto de pontos de contato possível com os seus clientes, tá? No caso do ponto de contato, que eu vejo para o artesanato, alguns pontos básicos de contato, seria o cartão de visita, né? Seria a tag, seria a embalagem, viu? No caso, assim, uma boa identidade visual pode valorizar seus produtos, mas isso não é nenhum mistério, né? Eu acredito que quem vem acompanhando as aulas sabe que a identidade visual, ela pode e deve, se ela é uma boa identidade visual, valorizar muito os seus produtos, valorizar a sua marca, valorizar você como artesão, tá? No caso aí, eu coloco esse exemplo, né, que embora sejam doces, mas está dentro do artesanato também, né? São doces artesanais e tal, desenvolvido por uma empresa que foi desenvolvido uma identidade visual básica, né? Ou seja, são poucos elementos, mas que já trazem um grande diferencial para a marca, tá entendendo? E com certeza cria diferentes pontos de contato com seus consumidores. E isso é um ponto a ser almejado, né? Que é justamente estar cercando os seus consumidores por diferentes pontos diferentes.
né? Então, podem ver que a marca, né, é uma marca de chocolates, ó, e o slogan dela é chocolates de origem, né? Ou seja, isso aí mostra que é um produto que tem qualidade, tá entendendo? Que é um produto que não é simplesmente um produto, um chocolate qualquer, né? São produtos de boa procedência, tá entendendo? Produtos artesanais, feitos com muito capricho, né? Com ingredientes nobres. Então, tudo isso me passa esse logotipo deles, né? E o slogan e a conjuntura que forma a marca. No caso, tem aí papel de carta, né? No caso, tem papelaria, tem cartões, tem folhetos, né? Esses folhetos também pode ser muito bem utilizado no artesanato e que não deve ser feito de forma isolada, né? Porque o que é que acontece? Às vezes o artesão tem a ideia boa, ele chega e diz assim, cara, eu vou, né? Chega numa gráfica e diz assim, eu quero desenvolver aqui um folheto e eu vou colocar aqui 23 produtos meus dentro desse folheto, que é para mim estar mostrando e deixando esse material em algumas lojas da minha cidade, né? Isso é uma boa ideia, excelente ideia. Mas aí ele vai e cria a arte gráfica desse folheto. Chega lá aí é a parte onde ocorre o erro, né? Ele chega lá na gráfica, aí pede para desenvolver, não explica a pessoa que vai desenvolver que ele tem uma identidade visual, tá entendendo? Que o padrão desse material tem que seguir mais ou menos uma diretriz e tudo, e aí faz um material totalmente descontextualizado. Então, quando a pessoa recebe aquele material, acha bacana o produto, aí quando vai lá na loja, ou então vai na casa do artesão, ou então vai no ponto onde está à venda os produtos, aí pega o produto onde a embalagem tem outras características, onde o tag tem outras características, ou seja, nada se contextualiza. Então, ele perdeu a oportunidade de cercar o consumidor com vários pontos de contato, todos eles com a identidade bem resolvida, a identidade do seu negócio bem resolvida. Né? Espero que vocês tenham entendido, né, sobre esses pontos de contato, né, e a importância de cercar sempre o consumidor com várias informações que não precisam ser igual, como eu já falei em outras aulas, não precisa ser sapato vermelho com cinto vermelho, tá? Não existe uma regra clara para isso, mas que eles têm que se complementar, tá? E a pessoa tem que sentir uma essência, um valor em ambos os pontos que ele for ter o contato, tá? Seja naquele flyzinho que ele recebeu, né, lá, e por isso que ele chegou na loja. Então a embalagem também está dentro daquele mesmo contexto do fly, tá? O tag também está dentro daquele mesmo contexto, e assim vai. Eu acredito que vocês entenderam, né? Não é tão difícil de entender e também não é tão difícil de operar isso na realidade. Tá? Não precisa ter materiais caros, o mais importante é ter essa sintonia, essa harmonia. Tá? Tem que ser harmônico entre todos esses elementos que serão trabalhados. Agora a gente vai falar sobre contraste. Ter contraste ou não ter contraste, né? Depende do seu projeto. Mas o contraste é muito importante na identidade visual, tá? Na sua marca também, né, como elemento isolado, principalmente para não correr risco de errar, né? Então, vocês podem ver que existe uma imagem onde tem um contraste muito forte entre um roxo bem pesado, bem saturado, né, com um amarelo, e na outra imagem ele tem um tom meio azulado e com verde, onde existe baixíssimo contraste. Tá entendendo? Não estou dizendo que a imagem sem contraste ela está errada. Está entendendo? Ou a imagem com contraste está correta. Porém, o que ocorre? No momento que você vai desenvolver o seu logotipo e você tem duas opções, com baixíssimo contraste ou com altíssimo contraste, não fique na dúvida.
vá para o que tem melhor contraste, porque você evita um erro, né? Porque profissionais na área do design, eles vão trabalhar com baixo contraste. Em muitas peças vão trabalhar com baixo contraste, sendo que eles são pessoas experientes para operar nessa linha, né? E nessa forma de trabalho, né? Onde se tem uma base de estudo e eles podem estar muito bem integrados com conceitos da marcas e utilizar esse baixo contraste, tá? Isso não é o caso. Mas no caso do artesão, onde ele não tem uma habilidade muito grande para dispor desse conhecimento da área visual, né, na área gráfica, ele pode muito bem, para não ter erro, optar por um maior contraste. Isso seria uma premissa básica, viu? No caso da imagem que tem um maior contraste, você vai ter uma melhor leitura, né? E isso já é o suficiente para eu afirmar para vocês que seria algo mais apropriado, tá? Porque o baixo contraste você vai ter menos leitura e o mais importante de tudo que seria uma boa comunicação, né? Ou seja, a sua marca tem que comunicar de forma clara, como já foi passado, e o contraste seria um dos pontos principais para essa comunicação clara, tá? Mas reforçando a questão do contraste, né, na dúvida, utilize o que possui melhor contraste e garanta que sua mensagem estará mais visível, que foi o que falamos agora há pouco, né? Esse fundo roxo e essas duas peças em amarelo está aí justamente para poder estar passando para vocês como seria na prática essa questão do contraste, né? Você tem um amarelo que salta bastante ao fundo roxo e tem um outro amarelo que ele é mais saturado, né? Que a saturação faz com que ele salte menos, né? Porque ele está mais carregado de cinza, né? De preto ali, então ele está mais carregado, tá? No caso do contraste, se você possui, eu gosto do amarelo, mas não queria esse amarelo aqui, mas no caso de dúvida, vá para o que tem melhor contraste, né? Ou seja, um logotipo onde você tem dois tipos de amarelo e que você está na dúvida de qual amarelo escolher, né? Outro não que não seja o amarelo, mas seja uma outra cor. Se você está na dúvida, vá para o que tem melhor contraste. Viu? Isso é uma dica que é valiosa porque evita erro, e erro básico em cima da questão da visibilidade da comunicação, tá? Aplicação, já nesses slides vamos falar sobre a aplicação de um logotipo, né? Que ele deve ser bom tanto no mundo impresso quanto no mundo virtual, né? No caso, vocês estão vendo aí, né, tem a tela de um celular, né, com o Instagram aberto, né? Não vou entrar a mérito em si sobre a identidade, né, visual que compõe a sua tela de feed do Instagram, tá? Mas que tem que estar em harmonia com toda essa identidade visual que você desenvolveu, né, durante as nossas aulas. Bem, assim espero, né? Então, assim, uma boa identidade visual, ele aplicará de forma padronizada nos dois mundos, né? Ou seja, se eu fiz um folheto impresso para distribuir no centro da cidade, nas lojas, com um catálogo de meus produtos, também vou ter com essas mesmas características visuais, eu falo de formas, de cores, né? O tipo de layout, o tipo de imagem, também no mundo virtual, né? Ou seja, os dois mundos têm que complementar e que a pessoa tenha a mesma sensação, para que tenha pontos de contatos diferentes, passando a mesma informação para o consumidor. Mas bem, nossa aula de hoje, acabamos de finalizar, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido produtivo para vocês. Espero que não fique apenas como conteúdo informativo, mas que também vocês possam estar na prática levando essas informações para o desenvolvimento da identidade de vocês, pois o setor do artesanato precisa muito evoluir nesse sentido, e vocês
que são as pessoas que farão essa mudança, tá? Obrigado, agradeço, assistam às próximas aulas, vou indo. Vou indo.